tudo metafórico. Você tem são as 10 esferas, os sefirotes, e aí ele está descrevendo nos 7 andares como é que ele vai fazendo a criação. Então você tem a primeira sefirot, Keter, que é o Deus menso, e ele vai dividir nas 2 próximas sefirot, que seriam as águas superiores, que é a ordem e o caos. Então a ordem é tudo aquilo que você sabe, que você trabalha, o seu intelecto, a sua proteção. O caos é tudo aquilo que é desconhecido, que é diferente. E aí o caos manifesta dentro da ordem, e aí ela vai se alimentando disso. Depois ele desce de novo, e aí eles vão tratar como os outros elementos. Aí você vai ter ali a tríade, e depois os 4 elementos. Aí você vai fazer 1, 2, 3, 4. Que o Pitágoras chamava de tetráquio. Então, cada mitologia tratou da mesma coisa, só que por camadas diferentes, por poesia. Essa parada da língua é maravilhosa, né? Eu falei do fogo e da terra, mas falta aquele centro ali que é a nossa mente. Se o fogo é o espírito, a alma, e o corpo é a terra, o que está no meio? Se você é um espírito e tal, o que faz a ligação entre o seu corpo e o seu espírito? É a sua mente. E a mente está dividida. Então a sua mente é razão e emoção, ar e água. Então ar é o quê? Por quê? Porque é a palavra. Por isso que o Espírito Santo é ruar. Exato. Né? É Ruar. sopro. Por isso que... O sopro é o primeiro, é o Aleph. Porque você falando, você está criando, você está construindo a coisa. Gente, se os cristãos conhecessem esse negócio direito, seria muito melhor. Parariam de encher o saco dos outros. E por isso, seria assim, muito... Porque assim, eu não preciso concordar com isso. Entende? Eu sou cristão, tô aqui conversando, né? Com o Del Débio, tô achando fascinante, porque é um assunto que eu já gosto, não conheço profundamente como você, mas até onde eu conheço, e eu fui me aprofundar nisso por conta do Luiz, né, que é um autor que eu gosto, que eu estudei no mestrado, tudo. Então eu fui descobrindo essa, eu falei, mas esse negócio é genial, e assim, é um negócio, né, do ponto de vista de um cristão, é uma coisa que só pode vir de Deus mesmo. Homem nenhum teria a capacidade de criar um negócio tão genial como a esse. árvore, ela é tão complexa, é tão lindo. A tradução disso numa coisa que você em meia dúzia de palavras, fala, puf, magia, puf, caramba, eureka. Você fala, meu Deus, que é... Genial, e os caras ficam no literal. Então, e a os cara, magia, então, eu transformei o meu Marcelo, cajado em cobra, é magia, bruxaria. Entendeu? Gente. Isso água... aí é tipo poder, politicagem enfiado na religião. É uma coisa que eu falei até no podcast do Vilela. Eu falo assim, imagina que você é cristão. Abraço, hein, Vilela? Estaremos aí logo mais, hein? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não, eu fui lá já o ano passado. Mas vamos voltar. A parada é a seguinte, imagina você é cristão. Então você fala assim, peraí, então quando você morrer, você vai chegar nas portas do céu, aí Jesus vai chegar e você vai olhar para você e falar, você acreditou em mim e tal, e se você acreditou, você entra, senão você vai pro inferno. Essa é a que eles acreditam. Sim. Agora imagina um hindu. O cara nunca viu Jesus, não quis ser cristão, o cara quer ser hindu. Mas sei lá, o cara construiu um hospital sozinho, cuidava dos pobres, tratava os leprosos, plantava árvore e tal. Aí esse cara morre. Aí ele chega na porta do céu, Jesus vem. Pô, você acha que Jesus não vai saber que o cara é bom? Ele não vai querer esse cara no céu? E aí só porque esse cara não acredita em Jesus, você acha que Jesus ia ser um filho da puta e mandar o cara pro inferno? Só porque o cara não acredita nele? Cara... Você tá pensando num Jesus mesquinho? Cara, assim... Se Jesus é o cara mais maravilhoso tem várias do maneiras mundo, é de óbvio que ele vai compreender perdoar isso. O cara e falar, entra aí no céu, cara. Depois você acredita Marcelo, em mim. inclusive, assim, você falou Então do não ar... faz sentido o cara separar em quem acredita e quem não acredita. Cara. Mas eu queria que você falasse um pouco desse elemento água, porque é muito curioso que eles geralmente têm várias histórias, várias mitologias que significam o controle das emoções, né? Desde de Iemanjá, que é sobre as emoções, alguns outros orixás que tipo, tendem a, quando a água está mais calma, porque as emoções estão sendo mais controladas. Sim, eu acho que no chuva, seu livro fala tempestade. sobre Excalibur também, que tem um significado sobre o controle das emoções. Inclusive o Jesus caminhando sobre a água, sobre as emoções, cara. A água é a emoção porque a água é fluida. Então, por exemplo, o ar é a razão. Por quê? Pitágoras dividia em 3 partes. Gramática, retórica e lógica. Que é o trivium. Trivium. Gramática é o quê? Não é só o português. Tipo, eu estou falando, estou usando a gramática. Não é alemão, inglês... Né? Mas, na verdade, música também é gramática. Sim. Escrever as notas. Programação é...
E aí você passa essa parte para um outro. Então, por exemplo, se eu fizer uma fórmula de um perfume e mandar para a China, os caras fazem meu perfume. Se eu fazer uma planta de um prédio e mandar para a Inglaterra, o cara... Linguagem de programação. Exato. Então você passa. Então isso é invisível. Por isso que é o ar. Então qual que era a pegada? Voltando para os magos da antiguidade. Então o cara abria um livro, olhava um grimório, um grimoire, gramática, e aí ele tinha informações que ele não queria ter. Então o ar é essa razão. A retórica é a maneira como você pega essas palavras e constrói uma realidade. Então ela está associada à folha. Né? Tanto que quando você pega um baralho, o naipe de espadas é uma folhinha. Né? Por que folha? Odin, quando ele se crava na árvore da vida, ele recolhe as folhas da árvore da vida. As folhas têm as runas, que são as ranhuras das folhas, e com isso ele constrói a realidade. Então o poder da retórica é absurdo, né? Porque quem dominava isso eram os magos. Por quê? Porque eu escrever uma coisa, eu transformava isso em eterno. Então vamos supor, eu saía no palco o Ale me dava uma surra. Mas eu sei escrever, ele não sabe. Aí eu escrevi, e aí Deldébios sentou a bolacha no Ale. Aí você vai olhar e falar, você tá fake news, essa porra. Né? Mas aí você morreu, daqui 30 anos, seu filho vai olhar e falar, vai ler muito, meu pai falou, muito nas redes sociais. Meu pai falou, calma, eu já vou chegar lá. Meu pai falou, nossos netos, o cara vão olhar e falar, tá, ok, nossos bisnetos já vão falar, levou uma surra. Apanhou. Então o poder da palavra era muito violento. Então você constrói a realidade. Então durante muito tempo as ordens iniciáticas tiveram isso, a religião teve isso, e hoje em dia as ideologias e políticas é que dominam isso. O controle narrativo da realidade, né? Da realidade. Se você entrar no Twitter, se você assinar os caras da esquerda, os caras da direita, acontece X, e você olha duas notícias, você vai olhar e falar, peraí, isso não é o mesmo universo. Porque cada lado tá na sua briga retórica de construção da realidade. Exatamente. O Eric Voegelin chama isso de segunda realidade. É você realidade, construir, né? Porque as ideologias políticas elas ficam trafegando nessa segunda realidade. Você constrói a realidade daquela bolha. E a terceira que ele estudava é a lógica. A lógica. Que é o uso da retórica para você entrar na mente das pessoas. Então vamos supor, eu vou vender para você esse celular, aí o Ale quer vender o laptop. A gente podia fazer igual no Game of Thrones, cada um chamava um gladiador, eles se matavam, e aí quem ganhasse ganhou. Ou eu posso argumentar, eu falar... Chamava o Silvio Santos. Ou meu celular vale tanto, eu te dou tanto... Aí o Ale vai falar, mas o meu tira foto assim assado. Aí eu falar, não, mas o meu eu faço 3x10. Mas não... Que o que são isso? Argumentações, publicidade, propaganda, marketing, diplomacia, advocacia, a lógica. Então isso é tudo ar. E isso é a espada. Então por isso que a gente tem esses símbolos clássicos. Por isso que a Bíblia da mitologia. é a A espada. Bíblia fala, Jesus trouxe a espada. Então também aparece na Bíblia, simbolicamente. Sim. E a água é emoção, porque a água é fluida. Né? Se eu virar para você e falar assim, me faz sua lista com os 10 melhores amigos. Ale, faz sua lista com os seus 10 melhores amigos. Quem está em casa, faz uma lista mental dos seus 10 melhores amigos. Agora vamos tentar cruzar essa lista para montar uma listona. A gente não sabe, de repente seu terceiro melhor amigo é menos seu amigo do que o 20º melhor amigo dele. A gente não tem uma escala. Não tem uma escala exata. E de repente seu segundo melhor amigo fugiu com a sua mulher, te deu um golpe, volátil, agora ele é seu inimigo. Né? Então as águas, elas têm muito tem disso. Essa volatilidade. E para você passar essa informação, você precisa de uma taça. Então a taça dá a forma, do mesmo jeito que os poetas moldam o sentimento na poesia. Então você tá lendo uma poesia e fala, cara, eu tô chorando, tô emocionado e tal, mas você tá lendo uma palavra, então a água tem que vir pro ar primeiro. Por isso você tem aquele negócio de águas baixas, águas altas, que fala na Gênese. Porque você sente, mas se você não tiver uma palavra para falar isso, eu não consigo expressar. Por isso que a gente vai ter Exu, Mercúrio, Hermes, são os mensageiros dos deuses. Porque, peraí, eu te dou uma paulada, você fala, tá doendo. Aí o médico fala, o que tá acontecendo? Você precisa dar uma fase. Tanto que é um dos maiores desafios dos médicos, eles têm aqueles cartõezinhos falando quanto de dor que tá, né? Aí você tem aquelas carinhas, né? Pro cara apontar quanto que tá doendo pra saber. Sim. Porque é essa pegada. Então a água é a emoção. E aí a gente vai pra história do Rei Arthur, que explicita esses 4 elementos dessa maneira magistral. São os contos iniciáticos. Então o que é um Rei Arthur? O que o Rei Arthur faz pra provar que ele é o rei? Ele tira a espada da pedra. O que a gente já estudou aqui, o que você entende? A pedra é a pedra bruta, são as pessoas ignorantes, o cara que não quer estudar, que não quer fazer nada.
Para você ter a coroa, ter o fogo, seu senhor do seu domínio, você precisa estudar. Precisa dominar a retórica e a lógica. Eles falam, pô, peraí, na primeira história, o rei Arthur pega essa espada e sai matando todo mundo. E ele mata um oponente num combate desleal e a espada quebra. E aí ele fala, puta, peraí, então não é só estudar. Se eu não tiver o amor, eu vou ser só um vilão inteligente. Tá? E aí ele vai da Dama do Lago, que ela reforja a espada, ela se torna Excalibur. E aí ele vira e fala, putz, agora eu sou um rei. E aí ele vai na busca do Santo Graal, que é a gente chama de o paradoxo do mago. O rei Arthur ele vai atrás do Santo Graal, mas ele nunca encontra o Santo Graal. Então ele chega num lugar e fala, tava aqui, mas foi lá pra Escócia. Daí ele Santo Graal é a taça. Santo Graal é a taça que depois, originalmente, ela era cornucópia. Sabe o que é a cornucópia? Era um chifre, né? Um chifre. Sim, Zeus estava lá descansando, escondendo para enfrentar Saturno, e tinha uma cabra que o alimentava. Ele é criança brincando com a cabra, arranca o chifre da cabra e mata a cabra. Os deuses ficam com dó da cabra, transformam ela numa constelação e o chifre fica no Olimpo. E da onde sai essa comida, os deuses se alimentam e tal. A pegada é que se você fosse um herói e se alimentasse dessa comida, você também virava um deus. Então o que tinha de herói querendo subir o Olimpo, etc. tal... Você fala, pô, isso não faz sentido nenhum isso. Faz sentido pra caramba. Então imagina que eu sou um molequinho que acabou de jogar RPG e tal, e de repente estudei, aí puta, gostei dos livros, do Alê, lê o negócio afrofuturista, aí daqui 10 anos eu tô publicando meu livro. E aí, provavelmente daqui 10 anos o cara vai estar sendo entrevistado aqui. Então significa que se você se cercar de pessoas inteligentes, se cercar de pessoas sábias, comer essa comida com eles, eventualmente você também vai se tornar um sábio. Daí, as outras mitologias tinham coisas parecidas. Tinha o caldeirão de Dágda que fazia a mesma coisa. Era uma sopa mágica que se você tomasse, voltava dos mortos, né? Que é a sopa do Asterix. Olha como essa ideia é poderosa. Uma vez o Emicida contou que a mãe dele deu um ensinamento que é muito isso que você falou. O ensinamento é nunca ande com alguém que é mais burro que você. Isso é de lei, né? Isso é de lei. Você tenta ser o mais burro do seu grupo. Tem que se cercar de gente mais inteligente que você, né? O Lewis fala isso nos Quatro Amores, né? Quando você se reúne com os amigos, né? E você se sente privilegiado de estar diante de pessoas melhores que você, né? Sim, é isso, né? O lance da amizade é essa troca, né? Essa coisa que você tá entre pessoas que são, entre aspas, seus iguais, mas cada um contribui com o melhor de si para essa confraria, para essa coisa que é a amizade. Mas vamos falar de uma coisa... E aí o que acontece? Essa taça, que é o caldeirão mágico, depois os deuses olham e falam, mano, isso é muito perigoso e tal. Eles escondem no subterrâneo. E aí a primeira versão do Rei Arthur, quando ele era celta ainda, ele junta com 12 cavaleiros e desce para tentar pegar isso. Nem era cavaleiro o nome, eram os guerreiros. Com a cristianização de tudo, eles trocaram tudo. Então o Rei Arthur virou um cavaleiro, tinha os cavaleiros da Távola Redonda, tinha o 13º cavaleiro que sentava no assento periculoso, que era uma ordem iniciática. Né? E aí cada cidade tinha o seu cavaleiro da sua cidade. Se você for olhar depois, são 150 cavaleiros. Então esses lances da história em 4D. E aí eles iam até... Só que a pegada é que ele não encontra, né? Então o Santo Graal é o cálice que recolhe o sangue de Cristo na cruz. Né? José de Arimateia leva para Inglaterra e tal. Só que o Rei Arthur nunca acha. E eles falam, pô, mas qual que é a pegada? Qual é o símbolo mitológico disso? É que o cálice é a perfeição. Então vamos supor, eu sou um desenhista. Então eu pintei um quadro assim, mostrei, falei, caralho, esse quadro tá lindo. Achei o meu Santo Graal. Mas aí na semana que vem eu vou testar uma técnica nova de sombra e tal. Aí eu olho pro meu quadro e falo assim, eu posso fazer melhor. Já era, seu Santo Graal já foi pro próximo quadro. Então o Santo Graal é algo que no máximo você tá perto. Sim. E aí a hora que você pintou outro quadro... A você flecha falou, do arqueiro, sim. né? A flecha do arqueiro. Aí você percebe o dourado. E você o Teles. Isso serve pra qualquer coisa. Tipo, vocês estão no podcast 5. Na hora que vocês tiverem, falam assim, pô, eu entrevistei esse cara, mas podia ter feito essa pergunta. Então, o taça de vocês vai estar sempre no próximo podcast. E um desenhista, um pintor, um cozinheiro, todo mundo está sempre buscando. Então esse é o paradoxo. A gente sabe que a gente sempre vai buscar o Santo Graal, mas a gente nunca vai ter ele, né? E aí você pega o Spielberg, que faz o Indiana Jones,
Sim. Que ele tá quase lá, eu não vou dar spoiler, mas, porra, é genial. Pô, mas também, pode dar, deve ter pode, uma- pelo amor de Deus. Se você não assistiu, quem não assistiu os Cavaleiros da Taguarra- Ele passa por todas as provações, né? E aí depois, na hora que ele tá no cálice, ele tá pra pegar e fala assim, deixa e larga e perde. Sim. Porque essa é a ideia do grau. Então todos nós, como magos, estamos atrás do Santo Grau. E é engraçado, porque você não tem que ser mago de Harry Potter. O cara olha e fala, pô, você é mago, é alquimista, aí tem que ser um mágico. Não. Cara, um pintor, um escultor, um desenhista, um advogado pode ser um mago. Basta ele estar nessa pegada de querer se lapidar para sempre estar em busca dessa perfeição. Vamos e aí a falar- gente completa esses 4 elementos. Por isso que ele é tão bonito. Então eu tô falando de água e tal, não é literal, né? Apesar de que nos super-herói é literal, né? O Quarteto Fantástico você vai ter a Mulher Invisível, que é o ar, é invisível, o Coisa, que é a pedra, o Homem de Fogo e o cara que estica, que ele é a água. Não, e os ritos mesmo, né? Então, o batismo cristão. Batismo não, cara, cristão. Isso aí é um poderosíssimo, né? Um símbolo muito O batismo poderoso. cristão né? é porque a Excalibur veio do batismo cristão, que ele era muito melhor do que o batismo mitraico, que era com sangue de touro. É bem melhor, né? Bem melhor. É muito melhor, Diga-se de nossa. E passagem. aí a espada, o que é? Significava o quê? Se você não tivesse o Espírito Santo, se você não fosse batizado, se a água não viesse, a Excalibur é uma espada batizada. Você era uma espada maligna, então você não estava imbuído da luz. Né? Então, e você tem. E quando você vai aprender hebraico é maravilhoso, porque quando você está falando de men, que é a água, é men, yod, men, sofit. Que é o que? A água, yod é a fagulha de Deus, e a água se torna água benta. Então, o próprio jeito faz a separação